Bom, acho que a gente pode começar, né? Sim. Para quem não me conhece, já está meio batida essa minha fala, mas meu nome é Daniela Silva, sou advogada especialista em direito previdenciário e eu convidei a Marta para a gente conversar um pouquinho sobre direito dos empregados domésticos. Então, meu nome é Marta Lobo, eu sou advogada especialista em direito do trabalho e direito previdenciário, mas minha área principal é direito do trabalho, né? Eu também dou aula em pós-graduação na jurídica. A questão do direito dos domésticos, na verdade, assim, existe, para quem é leigo, para quem não tem conhecimento do direito, a Constituição Federal, ela traz um artigo, o artigo 7º, que traz todos os direitos dos trabalhadores, em seus incisos, né? Tem o artigo 5º, que traz os direitos e as garantias fundamentais, e o artigo 7º, que começa a tratar das questões sociais, e o artigo 7º traz os direitos dos trabalhadores. Antigamente, o empregado doméstico, ele era uma classe um pouco mais à margem dos direitos trabalhistas, né? Se você analisar, antigamente aos trabalhadores domésticos eram previstos apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de todos os direitos previstos na Constituição Federal, que são 34 incisos, né? De 34, apenas 9 eram direitos estendidos aos empregados domésticos, né? E empregados doméstico engloba ali o cuidador, sem formação na área da saúde, que, na verdade, se ele for não terceirizado, se ele for empregado da casa, ele vai entrar como empregado doméstico também. O motorista, o caseiro, todos os que prestarem serviços para a pessoa física dona da casa, ele vai ser enquadrado como empregado doméstico. Que não traga, que é assim, para enquadrar como empregado doméstico, esse trabalho não pode trazer lucro para esse empregador. Não, né? É trabalhar no âmbito da residência, sem conteúdo de sem o objetivo de proveito econômico. Sem o objetivo de proveito econômico. É exercer atividades no âmbito residencial. Então, limpar a casa, lavar roupa, passar roupa, cuidar do idoso, cuidar da criança, babá, dirigir o veículo da família, o caseiro do sítio, entendeu? Os empregados do sítio, que normalmente não tem. O sítio não é uma pessoa jurídica, né? Ele está na propriedade daquela determinada pessoa e, normalmente, o registro é feito no nome daquela determinada pessoa física, né? E é assim, não deixa de ser empregado doméstico quando você é registrado por uma empresa. Se você está registrado pela empresa, você deixa de participar, acaba desvirtuando essa situação aí de empregado doméstico. Então, hoje, aquela situação de 9 direitos apenas, hoje ela já está bem diferente. Hoje, os direitos estendidos aos domésticos estão praticamente todos. Se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Nós temos 33 direitos. 19, 21, 22, 23, 24, 25 dos 33... Dos 34 são estendidos a doméstico, né? Então, assim, o doméstico, ele tem proteção do salário, proteção contra a despedida arbitrária, ele tem direito a salário mínimo, hoje ele tem direito a fundo de garantia e ao seguro-desemprego. Coisa que até bem pouco tempo ele não tinha esse direito, né? Era opcional, né? O empregador podia optar. Era facultativo, na verdade. Era facultativo, não era opcional, era facultativo. Se ele empregador poderia. Se tornava obrigatório. Sim, se ele optasse por pagar, se tornava obrigatório. E o recolhimento do Fundo de Garantia do Doméstico é feito de maneira diferenciada. Hoje é feito pelo E-Social, todos os recolhimentos são feitos direto pelo E-Social, e a contribuição
o doméstico ele não recebe a multa de 40% quando ele é mandado embora dos depósitos do FGTS, porque o empregador, na verdade, todo mês ele já faz o recolhimento considerando a multa mês a mês. Então, quando o empregado sai, o empregador não tem que fazer o depósito do valor da multa, que às vezes é um valor alto. E isso também, a ideia disso é exatamente também proteger esse empregador, que é uma pessoa física, e talvez não tenha um valor alto de imediato para poder fazer essa rescisão. No mais, o empregado doméstico tem direito a 13º, férias com 1/3 de 30 dias, igual a todo mundo, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, ou seja, tem direito adicional noturno, tem direito à hora extra. Só te interrompendo, Marta, como você falou aí dessa questão do adicional noturno, nós sabemos que temos muitos trabalhadores domésticos que acabam morando no próprio emprego, né? Uhum. Na prática, como controlar essa carga horária? É um risco para o empregador, né? Ser considerado como hora extra. Ele tem a obrigação de controlar a jornada de trabalho. Como fazer esse controle? Então, como fazer qualquer outra espécie de controle. É você registrar a jornada de trabalho que ele efetivamente faz. E, por exemplo, ele encerrou as atividades dele, por exemplo, às 20 horas, sei lá. Encerrou as atividades às 20 horas. Depois das 20 horas, você não pode contar com aquele empregado, ele está no descanso dele. Entendeu? Ele está no descanso dele. Se ele se oferecer, ele cruza com o patrão na cozinha. Eu vou tomar um chá ali na cozinha. Não, deixa que eu faço para o senhor. De plano, para que ele se precaveja, não, deixa que eu faço. Aí, se a pessoa insistir, aí é uma questão mais de afinidade, porque, assim, o trabalhador doméstico, ele tem uma diferença com o trabalhador comum, porque ele está trabalhando, ele está no âmbito da família. Então, ele tem uma intimidade com o empregador maior. As relações são mais íntimas, mais pessoais e mais difíceis quando resolvem ter um atrito. E é muito mais difícil de fazer uma prova. Por quê? Quem vai ser testemunha? A mãe, o filho, o marido? Ou, no caso da empregada, quem vai ser testemunha? A vizinha do lado, que não participava do âmbito da casa? Se for ainda uma família mais abastada, que tenha vários empregados, ainda é possível, porque terão outros empregados que podem servir como testemunha. Mas é uma relação muito difícil de ser levada à justiça e discutida na justiça, né? Então, você precisa, tanto você empregado, você precisa fazer a coisa da maneira correta, como empregador também fazer com que a norma se cumpra da maneira correta. E feito isso, a chance de obter sucesso numa demanda para ambas as partes é muito maior, né? O problema é que, assim, antigamente, a pessoa entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite. 12 horas de trabalho, entendeu? Não tinha descanso nem para refeição, nada, era direto mesmo, né? Era terrível, entendeu? E outra coisa, empregado doméstico parece que não tinha direito ao registro do contrato de trabalho, ao reconhecimento. Todo mundo trabalhava, entendia por empregado doméstico alguém à margem da sociedade, né? Acabava sendo equiparado a gente pode equiparar até mesmo a escravidão, né? Um certo tipo de escravidão, porque ficava assim, sendo obrigado a realizar certas tarefas além do que era a sua obrigação e sem a devida contraprestação ou proteção até mesmo social e legal com relação a isso, né? Então, assim, tem direito à hora extra, tem direito adicional noturno, tem direito a intervalo de 1 hora entre a jornada para refeição e descanso. Não é porque está trabalhando dentro da casa do patrão que tem que comer 10, 15 minutos e voltar a trabalhar. Pode parar 1 hora e ficar. Tem que ter controle. Né? Deve parar. Deve, né?
tem que ter controle de jornada, não pode ter, aliás, uma das proteções, um dos direitos previstos na Constituição Federal que se estende ao doméstico é a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Então, na verdade, se o seu empregador está retendo o seu salário, está retendo a sua verba rescisória, ele está cometendo um crime. Não é nem uma violação de direito trabalhista. É uma violação de direito trabalhista, mas, acima de tudo, é um crime também. Uhum. E aqui no caso do empregado doméstico, também se aplica aquela regra do aviso prévio, de que para cada ano de trabalho acresce 3 dias no aviso prévio, então ele também, tem que observar isso também. Se você tem 10 anos de trabalho, você vai ter o acréscimo lá, limitado no tempo legal, do seu aviso prévio para receber esse valor, se for indenizado ou cumprir da forma como for acordado com o empregador, né? Exatamente. E aí, o empregado doméstico tem direito à garantia de um salário não inferior ao mínimo, não pode ganhar salário inferior ao mínimo. Tem direito ao salário família. Tem direito ao descanso semanal remunerado. Então, toda semana ele tem que ter um descanso de 24 horas. É lei, isso está previsto na Constituição Federal. As férias anuais com o terço constitucional, licença maternidade, né? Tem direito à licença maternidade, tem licença paternidade também, tem direito, e proteções relacionadas ao ambiente de trabalho também. Aí, Dani, agora eu jogo a bola um pouco para você, que é mais a sua praia, a parte previdenciária. Acidente de trabalho para o doméstico. Como configurar? Como configurar o que seria um acidente de trabalho para o empregado doméstico? Como fazer esse enquadramento, essa prova? Sendo comprovado que houve um acidente, vou pegar o caso da minha faxineira. Uhum. Ela é diarista, presta serviço em várias casas, e em uma determinada casa, ela prestava, inclusive, acho que ela estava online aqui agora, ela prestava serviço mais de uma vez por semana, se eu não me engano, acho que 2, 3 vezes, então já configurava um contrato de trabalho. Ela estava fazendo a faxina, o varão da cortina simplesmente caiu no rosto dela e quebrou o nariz. Não, coitada. Isso é acidente de trabalho ou não? Entendo que sim. Na minha cabeça é. E era para ela afastamento, a responsabilização do empregador pelas verbas, né? Como ela não tinha registro em carteira, a obrigação passa a ser do empregador, e ela foi sumariamente demitida, sob a alegação da pandemia. Porque a empregadora é idosa, então disseram, depois do acidente, depois que saiu o laudo médico que ela não iria precisar da cirurgia, resolveram simplesmente demiti-la. Ah, é? Uhum. Que maravilha. Gosto disso. Então, configuraremos acidente de trabalho com uma ação acidentária na esfera trabalhista e uma possível ação previdenciária também. Entendo que caibam as duas. Tem aqui, ó, o inciso 28 da Constituição também é aplicado ao empregado doméstico, e ele fala: seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Exatamente. Então, assim, a garantia está aqui, né? Eu já vi no passado, mas isso foi no passado, quando o empregado doméstico não estava protegido pelo acidente de trabalho, né? Eu achava aquilo aterrorizante, mas eu já vi sentença que não configura acidente de trabalho por se tratar de empregado doméstico.
né? E é um absurdo isso, porque, na verdade, eu não consigo enxergar porque que ainda 7 ou 8 incisos não se aplicam ao empregado doméstico. Deveriam todos, porque ele é um trabalhador como outro qualquer. A única Só muda diferença o âmbito do trabalho. só muda o É um âmbito. âmbito macro para um âmbito micro, né? Digamos assim, um âmbito onde você teria um número maior de empregados para um âmbito onde você tem um número limitado, às vezes até de um único, né? Então, o direito tem que ser... aí compete a uma coisa que eu estava até refletindo esses dias, compete a nós, advogados, trazermos isso à discussão. Muitas vezes, vejo advogados trabalhistas que se recusam a fazer determinados pedidos porque, eu entendo que não cabe nesse caso. Mas se você não pedir, você não vai gerar norma, não vai gerar jurisprudência, não vai gerar entendimento. Então, eu acho que o trabalhador doméstico tem que parar de achar que ele está à margem da sociedade. E o empregado doméstico, e o empregador doméstico tem que parar de achar que o empregado é uma subclasse, que não é. Que ele o empregado está disponível para fazer tudo a qualquer hora e a gosto do empregador. Não é bem assim, tem que respeitar a carga horária, tem que respeitar descanso, mesmo que esse descanso semanal não se dê sempre aos domingos, pelo menos um domingo ao mês. Sim. Hora extra, se o empregado fez, olha, sábado é minha folga, mas eu vou dar uma festa, tem que receber hora extra com os adicionais legais, não é dia comum, é hora extra. Até normalmente porque, assim, não recebem ou recebem como dia comum. Não, e até porque a gente bem sabe, né? Nós, eu, você, a gente sabe que não é fácil ter um empregado doméstico. Não é fácil você ter alguém na sua casa, entendeu? Seus filhos ficam com a sua mãe, meu filho fica com a minha mãe, entendeu? Então, assim, primeiro que não é fácil você confiar em alguém para estar dentro da sua casa. Segundo, que é um profissional que tem que ser remunerado com valor adequado. E se ele fizer hora extra, tem que pagar. Se ele está dentro da sua casa, ele tem que ter descanso, ele tem que ter a refeição dele. Então, assim, minha mãe trabalhou muito tempo fazendo faxina em casa de família, assim, ela me conta cada história absurda da época que ela não pode comer a mesma comida que o... Eu já ouvi histórias, assim, de que não pode comer a mesma comida que a do patrão. Tem que ser uma comida diferenciada. Se a gente está comendo arroz, feijão, prato. Copo, prato separado. Já ouvi caso do empregado que só podia comer macarrão. Não, e isso tudo é discriminação. Tudo isso entra como assédio, como dano moral, entendeu? E pode configurar uma ação criminal também por injúria, difamação, dependendo das ofensas, calúnia. Tudo isso tem que ser analisado. Uma atitude do empregador pode refletir tanto na área trabalhista, na área previdenciária, na área civil e na área criminal. Exatamente. Então, é uma coisa que, assim, os empregadores precisam observar com mais cuidado as atitudes deles, e os empregados também precisam se valorizar mais, saberem o seu valor, porque não é porque você faz um trabalho doméstico que você vale menos do que qualquer outra pessoa. Não, você é um trabalhador como eu, como você, como qualquer outra pessoa. E a gente está aqui acostumado, por exemplo, veio uma senhora ontem aqui, que ela tem 61 anos e ela tem 5 anos de contribuição. Trabalhou de empregada doméstica a vida inteira sem registro, praticamente. Como fica a aposentadoria? Como fica a aposentadoria? 61 anos fazendo faxina para viver. Entendeu? Como fica? Ela vai, certamente, se não comprovar, ela vai para um LOAS. Vai para o LOAS, foi o que eu falei, foi exatamente o que eu falei para ela. Eu falei, olha, ela tem duas opções. Entrar na trabalhista pedindo reconhecimento desses vínculos para trazer para a Previdência, para a gente
contar como tempo de trabalho, pedir para reconhecer para que a senhora se aposente por idade. Ou, do contrário, se a senhora não conseguir reconhecer esse vínculo, a senhora vai ter que partir para o LOAS com 65 anos. Tá aí outra questão que o trabalhador doméstico precisa observar com bastante cuidado, porque o que acontece? Muitos deles não, a exemplo das diaristas, né? Não fazem contribuição previdenciária e como que fica daqui a algum tempo? Eles se esquecem que, além de completar a idade, eles precisam preencher uma coisa chamada carência, que é um tempo mínimo de contribuição. Hoje passou para 15 anos, o mínimo da mulher, né? Somada à idade, que chegará a 62 anos, hoje é 61,5, né? Dependendo do que falta, se falta até 2 anos, você cumpre metade. Então, se você tem 58 anos, por exemplo, tem 58 anos, você vai ter que se aposentar com 61. Mas tem que ter preenchido a carência. Não, com a carência, considerando que tem a carência preenchida, entendeu? Se você tem 59 anos, você vai se aposentar com 60 anos e 6 meses. Entendeu? Tudo isso depende da carência. Aí é a questão. Trabalhei a vida inteira na casa de uma família, a família foi muito boa para mim. Muito boa, eu não quero entrar na trabalhista. Tá. E aí, a senhora vai viver, ou o senhor vai viver de um salário mínimo? Me dava roupa. Muitas vezes, o salário que essa pessoa recebia, a gente sabe que tem empregado doméstico que recebe mais de R$2.000 por mês. O que reflete... Eu tenho empregado doméstico que... Olha, eu conheço empregados domésticos que ganham 4, 5... Então, isso reflete no cálculo do benefício dele lá na frente. Sim. É isso que as pessoas não conseguem linkar. Gente, o seu salário com o tempo de trabalho vai fazer a diferença na sua remuneração de aposentadoria. A gente aqui não está falando estritamente só dos seus direitos trabalhistas. Seus direitos trabalhistas refletem diretamente no seu direito previdenciário. Por isso que é importante. Doutora Marta, eu trabalhei 30 anos na casa de família, tenho 60 anos de idade, mas tenho 2 anos de registro. Não quero fazer o processo. Tá bom. Se você poderia ter um benefício de R$2.000, R$2.500, vai abrir mão e receber um dia de salário mínimo. Sim, exatamente. Sem 13º, com possibilidade de corte a qualquer momento, sem estabilidade alguma. Porque assim, a gente sabe que o LOAS para idoso, ele é um pouco mais tranquilo do que para pessoa doente, né? Mas hoje, Marta, assim, eu tenho feito bastante, né, benefícios nessa área de incapacidade, LOAS, e até idoso, eles estão cortando indiscriminadamente. Então, eu falo que não tem estabilidade, não adianta, por mais que a pessoa pense, não, eu sou idoso, preenchi a idade, tô tranquila, tô estável, não vai cortar meu LOAS. Pode dar uma mudança no governo e cortar o LOAS a qualquer momento. Sim, sim. Como a gente tem acompanhado aquele caso que a gente comentou hoje, foi hoje, da comissão lá para julgamento dos processos. Ontem a gente falou. Está acontecendo na seara previdenciária. A gente sabe que existem algumas aberrações para gerarem... Ontem eu fiquei chocada, e hoje o dia foi, você faz negócio aqui, faz negócio ali, atende o cliente, não sei o que, não sei o que lá. Aí agora você me falou isso de novo, tem parece que dá um tapa na cara. Pois é, e a gente trabalha tanto e nunca vai receber isso, né? Nunca. Porque se você considerar 10 vezes 100... Isso entendeu? Ele faz um dia. Exatamente, um dia. Uma sentada, como dizem os mais antigos. Em uma sentada na cadeira, ele faz 10 em um dia. Exatamente. A mesma questão da bonificação lá para os funcionários para revisar os benefícios por incapacidade, daquela lei que tem a bonificação,
Eu sei que o valor é menor, mas assim, quantos benefícios a pessoa hoje, através de um sistema digital, não consegue emitir uma carta de exigência ou até mesmo uma carta de cessação por dia? A pessoa consegue fazer 50, 100 por dia. Eu acho assim, Dani, a gente falou ontem mesmo do caso daquele meu cliente que é esquizofrênico e etc, etc, etc. Eu acho que assim, ou se a gente ficar se atendo aos erros que são cometidos e às injustiças que são cometidas, a gente não consegue nem respirar, entendeu? Exatamente, tem que ir atrás da correção. Exatamente. Eu acho que a gente, como advogado, a gente tem que empreender os maiores e melhores esforços dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente estudou, para tentar obter o melhor resultado para o nosso cliente. E eu acho que, assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando a situação, né? A mentalidade, a gente precisa mudar a mentalidade do próprio cliente, que às vezes recebe um comunicado desse, ou até mesmo uma demissão, e fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo, é normal, é porque está acontecendo a pandemia, não vou atrás do meu direito. Ou teve um julgamento ali que foi contra o direito dele. Gente, não desiste, continua Não, batendo. Tem que ir à procura, vai atrás, porque o advogado, nós como advogados, a gente tem que interpretar a lei, mas o que a gente não pode é deixar de buscar o direito do cliente, e o cliente também não pode deixar de buscar, como acontece com esses trabalhadores que a gente está conversando hoje. exatamente. Eu fui consultada, nem consultada, conversando com uma conhecida, ela comentou de uma senhorinha do interior de Minas, que trabalhou a vida inteira para a mesma família. A família aproveitou esse período de pandemia agora, demitiu a senhorinha e reteve metade das verbas dela, dizendo que eram descontos autorizados pela lei da pandemia. E a senhorinha, como é humilde, ignorante no sentido literal da palavra, ela falou: minha filha, para a moça, minha filha, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que pegar o meu dinheiro e ficar quieta. Assim, pega o dinheiro. Eu não sou contra não pegar o dinheiro. Não, tudo bem, pega o dinheiro, mas pega o vai dinheiro, atrás do seu direito. e pronto. Vai atrás do seu direito, mas muitas vezes essas pessoas, por esse apego emocional de trabalharem muitos anos para a família, eu vi os filhos crescerem, eu troquei as fraldas, né? Ai, não vou fazer. Gente, pensa no reflexo disso na sua vida. Na sua vida, Acho que nesse momento tem que pensar em você. Vai refletir na sua sobrevivência atual e futura. Sim, se a pessoa, ao final de 30 anos de trabalho, teve uma atitude dessa com você, ela não tinha consideração nenhuma. Ponto. Exatamente. Eu acho que assim. Então, não tem nenhum peso moral eu acho que entrar no processo, por exemplo. quando se trata de direito, né, o direito da pessoa, eu acho que não tem que ter pudor, Não. né? Você tem que ir atrás do seu direito. Não interessa se a pessoa foi boa para você durante X tempo. Se ela te violou o seu direito, ela deixou de ser boa. Vai buscar seu direito, né? Busca orientação. Ah, mas eu não sei se está certo ou se está errado. Gente, existem sindicatos, advogados, associações. A doutora Marta atende via Skype, tem inúmeros outros advogados. A gente está tendo que se reinventar nessa pandemia. Então, assim, se você sofreu um prejuízo, busca o seu direito, busca orientação. Existem muitos meios, né? Não deixa passar, porque reflete agora, mas reflete no futuro. Sim, sim. Né? É questão assim, a população precisa enxergar melhor a questão do seu próprio direito. Parar de se preocupar com o próximo, preocupar com si próprio. Não, e assim,
Eu acho que quando se trata do seu direito, não tem nenhum afetamento moral, entendeu? Não tem, é seu direito, você está ali lutando pelo seu direito. Então, pronto, esquece isso. Né? Eu acho que. Você trabalhou a vida toda, você cumpriu a sua obrigação. Exatamente, exatamente. Assim, existem muitas pessoas, principalmente nesse trabalho doméstico, a gente está falando de uma seara onde os trabalhadores são mais de uma idade um pouquinho mais avançada, porque normalmente eles ficam muitos anos no mesmo emprego. Então, eles ainda têm aquele negócio da palavra dada, né, da questão da ética. Tudo bem, você cumpriu sua ética durante seu contrato de trabalho inteiro. No Sim. final do contrato de trabalho, algum desses direitos não foi observado, vai atrás, né? Exatamente. Busca. Não se deixe prejudicar por uma questão moral que é só sua. Sim, sim. Não, Né? não é de ninguém. Eu acho que no mais, assim, para a gente finalizar, que a gente já ultrapassou o nosso tempo combinado. Como sempre, né, Marta? A gente, quando vai fazer nossa live aqui, é 2 horas no mínimo. Eu acho assim, que para finalizar você tem os seus direitos garantidos. Quer saber exatamente quais são eles? Vai lá no seu celularzinho, lá, bonitinho, no Google, lá no Chrome, digita lá, Constituição Federal. Vai abrir um link da Constituição Federal no site do Planalto, que é planalto.gov.br. Entra lá, dá uma lidinha no artigo 7º, você não vai levar 5 minutos para ler, você vai saber qual é o seu direito sendo um trabalhador doméstico. E esse direito, assim, ele abrange toda e qualquer lei que vem em complementação. Então, exatamente. Qualquer direito que você tem, ali não tem artigo. Vai ter artigo ali, né? Então, assim, e no mais, procura um advogado. Está na dúvida, se sentiu lesado de alguma forma, procura um advogado. Um advogado que você tenha confiança, que você conheça, ou que alguém te indique. Não vai qualquer um, porque você corre o risco de ter problema lá na frente também, né? Porque, assim, todo mundo fala, todo mundo faz trabalhista. Não, trabalhista é uma área bem técnica, bem complexa, é uma área gigantesca e requer muito estudo e muito conhecimento do profissional para poder trazer o direito do cliente de uma maneira adequada. Eu me ponho à disposição, tanto no meu Facebook como no meu Instagram, para quem quiser tirar alguma dúvida, eu me ponho à disposição. As minhas redes sociais, ambas, é marta.lobo.adv. Você tem YouTube também, não tem, Marta? Tem no YouTube também, que é na hora do café. Também pode ser por lá, não tem problema nenhum. Então, assim, pergunte. Se você não for, às vezes, a gente que está aqui sempre falando, às vezes a gente até não pode te atender, mas talvez por você estar numa outra cidade, ou etc., a gente tem um colega, alguém que a gente pode indicar, entendeu? Um profissional que possa te atender de maneira adequada. Não caia na mão, né, de qualquer um. Procure alguém que você tenha uma referência, que você tenha uma indicação. Que eu acho que vai ser a possibilidade de você obter o maior sucesso nessa buscando dessa forma, né? Na verdade, assim, eu brinco que Bombril tem muitos, né? Mas não adianta você pegar um Bombril que não vai conseguir esclarecer todos os seus direitos. Ele pode te cobrar mais barato? Pode. Não estou dizendo que valor significa valor de honorário, significa que o advogado seja bom ou ruim. O que você tem que observar é justamente isso que a Marta disse. Procure uma pessoa que entenda. Está na dúvida? Não conhece nenhum advogado? Existe sindicato, existe a OAB. Vai até a OAB, fala, olha, eu estou com problema sim. Tem alguns estados que têm a defensoria pública. Vai até lá, fala, olha, eu preciso de orientação. Onde eu procuro? Vai ao fórum.
Exatamente. Vai no fórum, vai no Ministério do Trabalho. Fala, olha, eu estou com dúvida, estou com problema, eu preciso de ajuda. Sim, sim. Mas não deixa de buscar o seu direito, porque, assim, a gente falou aqui um tiquinho, assim, do que é o direito do empregado doméstico. Se a gente for abranger todos os direitos, a gente vai ficar horas falando aqui, como a nossa última live, né? Nós ficamos quase 2 horas. Mas é basicamente isso, é como a Marta disse, procura uma pessoa que tenha conhecimento e disponibilidade para ir atrás do seu direito. Não deixa passar, porque você, no momento atual que a gente vive, o planejamento do seu futuro é muito importante. E eu não digo isso só com relação à questão do planejamento previdenciário, até porque a pessoa pode optar por não fazer um recolhimento previdenciário, fazer uma previdência privada, fazer uma poupança, sei lá. Mas é pensar no seu futuro. Hoje eu tenho saúde e consigo trabalhar nessa casa. E amanhã? Né? É porque a gente tem que pensar que a gente exerce atividade, qualquer ela que seja, e aí qualquer atividade, se a gente tiver bem de saúde, porque toda e qualquer atividade, ela depende da nossa força física, seja a força física e física mesmo, seja intelectual. Eu estou tendo que parar para cuidar do meu ombro, porque se eu não cuidar do meu ombro, daqui a uns anos eu não consigo mais escrever, que é uma coisa tão simples, né? Isso é para todo mundo. O trabalhador doméstico tem essa questão também. Ah, eu tenho lesão no ombro. É acidente de trabalho? É acidente de trabalho. Às vezes você tem uma lesão, tem uma doença que você acha que não é coligada ao seu trabalho, e é. Por isso que é importante buscar orientação. Exatamente. Existem médicos especialistas que podem te ajudar também a tirar essas dúvidas. Mas, enfim, vamos parar antes que a gente continue aqui, vai a noite toda, né? Marta, muito, muito obrigada por ter vindo. Eu espero que o pessoal tenha aclarado um pouquinho as ideias com tudo isso que a gente conversou aqui. Eu estou à disposição sempre. Desculpa o meu despreparo, que realmente eu não tive tempo de me aprofundar tanto na pauta, mas... Eu acho que essas lives, elas não têm o conteúdo de você fazer uma imersão sobre o tema. Às vezes, é porque a gente já conhece, a gente acha que talvez não foi amplo, mas para quem não conhece, para quem está vivendo a situação, as pessoas sequer sabem que elas têm direito ao aviso prévio, por exemplo. Sim. Né? Então, para quem está vivendo a situação, o que a gente passa de informação, eu acho que é suficiente. E aí fica o convite, novamente, a quem tiver mais dúvida ou outros questionamentos para fazer, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. E a gente, lógico, às vezes a gente não consegue responder de imediato, mas sempre que possível a gente está respondendo. E se tem sugestão, dúvida sobre algum direito, alguma coisa, quer que a gente traga para debate aqui, tanto eu quanto a Marta, a gente sempre faz lives quando é possível, coloca no nosso inbox ou até mesmo nos comentários. Essa live vai ficar salva tanto nas minhas redes quanto no meu canal do YouTube. Vou enviar para a Marta também colocar nos dela. E qualquer dúvida, gente, consulta. É isso que é importante, sempre procurar um especialista. É verdade. Né? É verdade. Nós mesmos, eu contratei a Marta. Vejam só. É assim que a gente funciona. Não adianta. Não é porque eu sou advogada que eu vou fazer trabalhista. Posso fazer? Posso, mas o resultado não será tão perfeito. Às vezes será, mas é que tudo pela ótica do especialista outra coisa. É outra coisa, né? Às vezes a pessoa consegue enxergar um pequeno detalhe
que a gente não viu. Então, é o que eu quero dizer para vocês assim, não é porque você acha que não que trabalhou a vida toda ali, que tem moral, tem questão de honra com a família, que você não tem que ir atrás do seu direito. Vá atrás. O objetivo dessa live é principalmente isso, deixar claro que você tem direito e deve ir atrás. Tá? Exatamente. Então, vamos finalizar aqui, que Marta também precisa ir ver o filhote, descansar um pouquinho, né? Desacelerar um pouquinho, né, Marta? E, de novo, muito obrigada pela disponibilidade e espero que em breve a gente consiga conciliar as agendas de novo para fazer uma nova live sobre mais temas interessantes como esse. Tá bom, Dani, muito obrigada pelo convite novamente, agradeço a todos que puderam parar um tempinho aí para nos ouvir, e estou à disposição, sempre que possível, estou à disposição. Obrigada, gente, obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente esse tempinho, e um excelente final de semana para todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só nos acionar, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.